Memória do Sargento de Milícia. Memória do Sargento de Milícia, o único romance de Manuel Antônio de Almeida, publicado em 1852 a 1853, sob uma forma de folhetim. Difere em muito aspecto do romance, comumente publicado no século XIX. Folhetim esses semanais que saem no Jornal do Rio de Janeiro. Essa circunstância virá a conferir certas particularidades ao livro. Será um livro marcado pelo acontecimento, corriqueiros, que no jornal costuma trazer com uma certa dose de humor, porque o suplemento onde ele era publicado era um suplemento chamado A Pacotilha, que tinha humor, a sua marca mais forte, sua dimensão principal para o público. Então, olha só, o que acontece em uma Memória do Sargento de Milícia, escrito em pleno romantismo, ele coloca no centro das atenções elementos que não tão comuns ou no romantismo. Por exemplo, toda a narrativa romântica tinha uma porção de humor, mas o humor tem Memória do Sargento de Milícia um peso normalmente não representado no romance romântico convencional. Toda a narrativa romântica apresenta pobreza, mas a pobreza em Memória do Sargento de Milícia apresenta tal pobreza muito incomum para o romantismo. Então o que o Manuel Antônio de Almeida fez foi provocar uma inversão, o centro da atenção é aquilo que era o centro, a elite, os bailes, os banquetes. Ele deixou de lado e com isso ele conseguiu construir uma obra muito diferente do romantismo convencional, com o ingrediente romântico, amor, aventura e perseguição. Mas uma obra de qualquer maneira diferente. A figura mais diferenciada do livro é o protagonista, o próprio sargento de milícia, o Leonardo. O Leonardo, ele é o que a gente costuma chamar de anti-herói. Ele representa o herói da história, mas não um herói que serve de modelo de conduta moral, modelo de conduta espiritual ou política. É o herói que age contra a corrente, contra a maré. Por isso, ele é um anti-herói, embora se utilizando de ingrediente romântico. Mostra o Rio de Janeiro visto por baixo. O Rio de Janeiro visto da perspectiva da gente mais simples, da gente mais pobre da camada, a qual ele pertence. O que explica sua fraca popularidade na época é sua melhor aceitação na posteridade. O romance tem esse título, por narrar a história de Leonardo Patatas, um vadio que acaba se transformando num sargento de milícia no tempo de Dom João VI, Memória de Milícia. É uma obra que constata com o romance romântico de sua época e possui traços que anunciam a literatura modernista do século XX, enquadrado em nenhuma das racionalizações ideológicas reinantes na literatura brasileira de então. Indianismo, nacionalismo, grandeza, sofrimento, redenção pela dor, pompa, do estilo, etc. Na sua estrutura mais íntima e na sua visão latente das coisas, ela exprime a vasta acomodação geral, que dissolve os extremos, tira o significado da lei e da ordem, manifesta a penetração recíproca dos grupos e da ideia, das atitudes mais dispares, criando uma espécie de terra de ninguém moral, onde a transgressão é apenas uma matiz na gama que vem da norma e vai ao crime. Não há idealização das personagens, mas população, barbeiro, comadre, parteira, meirinho, saiola, designado pela ocupação que exerce. Os personagens não são heróis nem vilões e praticam o bem e o mal, impulsionado pela necessidade de sobrevivência, a fome, a ascensão social. É romance narrado em terceira pessoa, sendo o narrador observador, quem conta a história, o cinismo, bem-humorado. A sistematização, interferência nas situações sempre divertidas, que relata a ironia e as brincadeiras, envolvendo costume e personagem da época, constitui alguns traços marcantes desse narrador, cujo juízo crítico a respeito é claramente debochada.
Além de romper com o tradicional postura idealizadora do narrador romântico em relação aos indivíduos e também à terra, o narrador da obra, ora suprime etapas narrativas, ora transita da terceira para a primeira pessoa. Assim, ele assume uma cumplicidade de caráter metalinguístico com o leitor, o que significa um anúncio de procedimento modernista, também recebido nas conversas com o leitor e no comentário jocoso que faz a propósito do que conta. Contando com personagens como Leonardo, o anti-herói, herói avessa, esperto, vagabundo e mulherengo. Assemelham-se ao protagonista, Macunaíma, seu pai, Leonardo Pataca, oficial de justiça, sentimental, sempre enroscado em suas paixões. E ainda Maria de Hortaliça, mãe do herói, uma jovem de gal, temido e respeito por todos, severo punidor e, ao mesmo tempo, policial e juiz. A comadre, protetora do Leonardo, vive tentando livrar do enrosco em que ele se metia. E a comadre sonhando um prospero futuro para ele. Só que isso não acontece. Dona Maria, velha, rica e bondosa, era apaixonada por causas judiciais. Tia e tutora de Luizinha, amiga de comadre e do compadre. E Luizinha, primeiro amor de Leonardo, sua característica foge da idealização do modelo romântico. Era feia, pálida e desajeitada. José Manuel, caçador de dotes, representa uma crítica à burguesia. E a Vidinha, cantora de modinha e esposa de Leonardo Patacas. Maria Regalada, amante de Vidigal. Além desses, há outros como a vizinha, a cigana, o mestre de reza, Thomas, etc. Os personagens encaixam-se na categoria de tipo alegórico, pois não possuem profundidade psicológica e são como caricatura. O livro em si torna instigante a história. Vai. Memórias da gente milícia. Dá pra ver que eu tô olhando pra cá ou pra cá? Não vi, caralho. Daqui, eu vi. Não, mas que vai. Dá pra ver que eu tô olhando pra onde? Vai, agora vai. Memórias da gente milícia. Não, baixa mais a cabeça, tá muito alto. Então, agora vai dar 20 segundos, deixa eu ver. Agora cadê Vai. Memórias da gente milícia. O único romance manual de Antônio de Almeida foi publicado em 1825. Em 1825. Posso falar? Não lembro, posso tentar. Tenta lá. Tá foda. Coloca uma camiseta, pelo amor de Deus, cara. Vai É um gasto, caralho. De forma claramente debochada. Porra, você come o lanche. Puta, mas peidar, velho.